Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Lousada e vocês já me conhecem do tradicional Direto ao Ponto, que é esse programa do Aprovação PGE que objetiva trazer, por meio de uma revisão pontual para você fazer ali no seu momento de academia, no momento de estar dirigindo o seu carro, fazer então essa revisão que traz conteúdo jurídico de qualidade, de forma objetiva, rápida e pontual, com foco naqueles principais temas que caem em prova. E hoje, nesse viés, eu falo com vocês da diferença da ocupação para requisição. Tanto a ocupação quanto a requisição, elas são formas de intervenção restritivas do Estado na propriedade. Enquanto a intervenção supressiva, ela suprime a propriedade, como o nome já conta, a intervenção restritiva, ela apenas restringe. O indivíduo não perde a propriedade como ocorre na desapropriação. Então, tanto na requisição quanto na ocupação, que são formas de intervenção restritivas da propriedade, o indivíduo não perde a propriedade. Dessa forma, iniciando pela requisição, a requisição ela começa com R. E esse R ele é de risco. Existe um perigo público iminente. Existe, então, um perigo de dano. E a administração precisa requisitar aquele bem, que pode ser um bem móvel, imóvel ou serviço de um particular, para então cessar aquele perigo. E haverá então indenização? A Constituição conta que haverá indenização se houver prejuízo. Então, se tiver um prejuízo, haverá indenização que será posterior. Dessa forma, então, a gente começa falando que a requisição ela é uma forma de intervenção restritiva. Existe um perigo público iminente. Ela pode se dar em um bem imóvel, móvel ou até um serviço particular. E haverá indenização ulterior, se houver dano. Mas, Vitor, me conta aí um exemplo prático. Está tudo muito técnico. Eu quero visualizar na prática uma hipótese que enseja, então, a requisição. A gente tem a cena clássica dos filmes de Hollywood, que em uma perseguição policial, por algum motivo, a viatura ela tem um problema. E para continuar essa perseguição, o policial usa então o veículo de um particular. Nesse caso, está verificada então a requisição. Haverá indenização posterior, se houver dano. Imagina que o policial vai lá, termina a perseguição, entrega o veículo em perfeito estado. Nesse caso, não haverá então indenização. Mas imagina que no meio dessa perseguição, o policial ele bate o carro de forma a dar perda total nesse veículo, então deve indenizar o particular por meio do Instituto da Requisição, que começa com R, e esse R é de risco. A ocupação, ela começa com O, e esse O é de obra. Para a gente visualizar, então, o clássico exemplo de ocupação, que é a utilização de um imóvel. Lembra que na requisição a gente falou de bem móvel, imóvel ou serviço particular. Na ocupação nós estamos falando apenas de bem imóvel, que é um bem imóvel anexo a uma obra. E para realizar aquela obra, a administração precisa também usar aquele imóvel que é anexo. Imagina que na construção de um aeroporto existe um terreno ao lado, terreno baldio, e a administração precisa usar aquele terreno para, então, guardar os materiais daquela obra. Está verificada a clássica hipótese de ocupação, que também só haverá indenização se houver, então, um dano a esse bem. E a ocupação ela é restrita aos bens imóveis, enquanto a requisição aborda bens móveis, imóveis e serviços particulares. E por que eu falo particulares? O STF decidiu que, salvo nas hipóteses excepcionais listadas no julgado, a título de exemplo, intervenção federal, estado de sítio, apenas nessas hipóteses pode, então, um bem público ser requisitado. Via de regra, não pode haver essa requisição em homenagem, então, ao Pacto Federativo. Esse foi mais um Direto ao Ponto, espero que tenha ficado claro. E como é de praxe, me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas por meio do e-mail, por meio também das redes sociais, o Instagram, e até também por meio dos comentários no YouTube. Um grande abraço e até o próximo Direto ao Ponto.